e amados de meu Pai, que o Espírito de Deus, o Espírito do Pai, do nosso Pai, venha possuí-lo, para que, então, o nome dele seja santificado através da sua vida. Veja que Deus tem mais interesse, olha só, que nós tenhamos o seu Espírito do que nós mesmos que precisamos. Porque ele sabe que sem o Espírito dele, o Espírito Santo, é impossível santificar o nome dele aqui na terra. É impossível. Literalmente é impossível. Só o Espírito Santo nos guia de forma tal que o nome de Deus seja santificado, que quer dizer honrado aqui na terra por cada um de nós. Que essa é a vontade de Deus. O primeiro pedido que Jesus nos ensina a fazer, nos ordena a fazer nas nossas orações, é justamente isso. Santificado seja o teu nome. Só quem pertence ao reino de Deus pode santificar o nome dele. Quem não pertence, não pode, não tem condição. Porque na carne é impossível agradar a Deus. Os que estão na carne não podem agradar a Deus, mas os que estão no Espírito Santo. Veja como a necessidade de se receber o Espírito Santo é tão grande, é tão imensa, imensurável, não se pode medir, é extremamente grande, porque sem ele é impossível agradar a Deus, é impossível. Às vezes a pessoa coloca no altar ofertas, coloca bens, patrimônios, mas se ela não coloca o seu coração no altar, não adianta nada. A oferta não tem nenhum valor, porque Deus não precisa de nada, Deus não precisa de oferta, Deus não precisa de dízimo, mas ele instituiu os dízimos e as ofertas, os dízimos como primícias e as ofertas, para que a gente venha a se lembrar dele. E então venhamos fazer a oferta que nos remete, que remete a nossa mente à santidade do Senhor. Mas Deus quer ser ou ter o seu nome santificado aqui na terra. Jesus quer ser honrado aqui na terra através dos seus lábios, do seu coração, da sua vida, do seu comportamento. Eu estava conversando ontem com os bispos e falando sobre esse assunto, porque as pessoas não entendem que o reino de Deus não é igreja A, B ou C. A igreja do Senhor Jesus não é a igreja fulana, beltrana, ciclana, etc. Não. A igreja do Senhor Jesus é composta, é feita, é formada daqueles que são gerados pelo Espírito Santo. Como Jesus disse, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito Santo é espírito. E ele disse para o homem que era sincero, religiosamente sincero, mas, coitado, não tinha sequer noção da grandeza de Deus, nada de Deus, mas era um mestre
no judaísmo. Mas era sincero, e por causa da sua sinceridade, ele alcançou a misericórdia de Deus. E Jesus teve paciência de ouvi-lo e ensiná-lo. E disse para Nicodemos: olha, Nicodemos, quem não nascer da água, que é o arrependimento dos seus pecados, quem não nascer da água, que é o batismo nas águas, e não nascer do Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Não pode entrar no reino de Deus. Então, você vê que não é questão de doutrina da Igreja Universal do Reino de Deus. É uma questão de sabedoria, discernimento, conhecimento, que sem o Santo dos Santos dentro da gente é impossível agradar a Deus. É impossível santificar o nome dele. É impossível honrá-lo como ele merece aqui na terra. Por isso, minha amiga e meu amigo, Deus quer enchê-lo do Espírito Santo. Ele quer com todas as suas forças, todo o seu poder, mas ele não pode transgredir a vontade de ninguém. Não. Ele está sujeito à vontade de cada um de nós. Então, quando nós manifestamos essa vontade, obviamente, ele instrui, inspira, toca, fala, adverte com respeito àquela vontade dele, que é que a gente queira o batismo com o Espírito Santo. Então, você não precisa merecer. E graças a Deus por isso. Porque é pela misericórdia de Deus, é pela graça do Espírito Santo, é pelo favor imerecido que nós recebemos o Espírito Santo. Então, não se preocupe com se merece ou se não merece. Preocupe-se sim. Ou melhor, ocupe-se sim. Ocupe a sua mente de querer santificar o nome dele aqui na terra, como é feito lá nos céus. Ele quer formar um povo, uma nação, uma igreja que seja o reino dele mesmo, um reino espiritual, um reino que não tem placa, um reino cujo rei é ele mesmo. Então, o rei não é fulano, beltrano ou cicrano, não é o senhor de uma igreja, de uma denominação, não. O rei do reino de Deus é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele que deu a vida dele. E ele disse para Pedro: sobre esta pedra edificarei, construirei a minha igreja. Quer dizer, a igreja não é formada de pessoas, qualquer pessoa que se torna membro de uma denominação, não. A igreja é formada por pessoas que nasceram da água e do Espírito Santo. Então, essas pessoas estão distribuídas em toda a terra. Eu não sei quem é quem. Eu sei de mim. Eu sei da Esther, dos nossos familiares que estão aqui juntos com a gente. Mas eu não sei quem são, identificar todas as pessoas. Eu sei que elas estão espalhadas por toda a terra. E cada uma, naturalmente, está envolvida numa denominação. Mas a denominação não é a igreja. A igreja do Senhor Jesus é formada por um corpo cujo cabeça é Jesus. Jesus é a cabeça desse corpo. O corpo
é formado por aqueles que nasceram do Espírito Santo. Porque se não nascer do Espírito Santo, é carne. E a carne vai ser destruída, cedo ou tarde. Mas o Espírito não. Quem é nascido do Espírito vai viver por toda a eternidade. Então, a necessidade de as pessoas receberem o Espírito Santo é infinitamente maior do que propriamente um simples desejo de querer ter o Espírito Santo para falar em línguas. O Espírito Santo não vem para nos dar o dom de línguas ou os dons. Os dons do Espírito Santo, como também os frutos, ou o fruto do Espírito Santo, é para a igreja espiritual. É para a igreja cujo cabeça é o Senhor Jesus. E o corpo são aqueles que um dia, verdadeiramente, e eu estou esperando, contando que neste dia, amanhã, o Espírito Santo venha gerar novas criaturas, venha gerar novos espíritos. Porque quem é nascido do Espírito Santo, é espírito, ou seja, é espiritual. O importante é que você, minha amiga e meu caro amigo, queira verdadeiramente, acima de tudo, acima do seu casamento, acima do seu sonho maior aqui nesta terra, acima de um filho, de uma filha, acima de qualquer dinheiro, qualquer coisa deste mundo. Você queira, eu quero, acima de tudo, mais do que o ar para viver. Eu preciso do Espírito Santo. O Espírito Santo é o fôlego da vida eterna. E só quem o recebe tem esse privilégio. Mas Deus quer dá-lo a todas as pessoas. Mas é preciso crer. E para crer, a pessoa tem que ouvir a palavra de Deus. Quando ela ouve a palavra de Deus, então o Espírito Santo toca, fala, ensina. Olha, é você, estou chamando você, escolhendo você. Então, ela quer, ela concorda, eu aceito. Aí vai para o altar de Deus. E no altar há o casamento entre Deus e ela, entre o Espírito Santo e ela. E depois vai para a lua de mel. A lua de mel é no altar mesmo. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela entra em gozo, em alegria. É uma paz que não dá para explicar. A alegria tampouco dá para explicar. Todo riso que a gente der não vai externar a alegria que há dentro da gente. É algo infinito, é algo que não se pode falar porque não se tem palavra para exprimir. É um gozo que só Deus pode nos dar. Então, essa é a minha expectativa para amanhã. Nós já ungimos aqui esse globo e eu tenho orado a Deus por toda a terra. Toda a terra. Eu já ungi o globo como se estivesse ungindo cada cabeça de mais de 8 bilhões de seres humanos. Eu não sei quantos destes 8 bilhões, mais de 8 bilhões de seres humanos, eu não sei quantos hão de receber o Espírito Santo. Mas eu estou orando, nós estamos orando, e nós estamos querendo, e nós estamos determinando que isso venha a acontecer. É como diz o texto sagrado, como determinei, assim se sucederá. E é isso que eu quero, para que o nome dele, o nome do nosso Senhor Jesus, seja santificado em toda a terra.
em toda a terra. Todos hão de ver, todos hão de ver com seus próprios olhos a grandeza de Deus na vida daqueles que forem selados com o Espírito Santo. Você não vai precisar pregar a sua vida, o seu comportamento, a ética. Você é uma pessoa, você sabe, o reino de Deus é o reino de Deus. A igreja do Senhor Jesus é o reino de Deus. O reino de Deus é a igreja do Senhor Jesus, cuja cabeça é o próprio Senhor Jesus. E o corpo, aqueles que foram gerados, nascidos do próprio Deus, do Espírito Santo. Então, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, o sinal evidente, claro, é a sua postura, o seu comportamento, o seu caráter. Ela deixa de ser mentirosa, ela deixa de ser enganadora, ela se torna verdadeira, sincera, ela é honesta consigo mesma. As pessoas que estão com ela, junto dela, notam uma diferença brutal, infinita, porque aquela criatura já não é mais uma criatura humana, mas é uma criatura espiritual, pertence ao reino de Deus. Então, porque ela pertence ao reino de Deus, ela é uma criatura disciplinada. Isso mesmo, ela é uma criatura disciplinada. Ela gosta de ordem. Ela ama a verdade, vive na verdade, sofre por causa da verdade. Porque viver num mundo de mentira com a verdade, você vai encontrar barreiras, você vai encontrar problemas. Não é verdade? Porque você vive na verdade, você vai encontrar mentira por todos os lados, por tudo quanto é lugar neste mundo. E aí você vê a diferença entre os que santificam o nome do Senhor Jesus, que testemunham, que são testemunhas vivas da ressurreição dele, com o seu caráter, com a sua dignidade, honradez, elas mostram a presença de Deus, elas mostram que Jesus está vivo. Então, minha amiga e meu amigo, meu amado, saiba, Deus quer, Ele tem interesse que você seja testemunha viva neste mundo. E é aqui neste mundo, porque foi aqui no mundo que estava tudo perfeito, tudo certinho, tudo bonitinho, que o diabo tomou posse dele, porque Adão e Eva, de bandeja, entregaram todo o domínio dele para Satanás. E aí, esse mundo tornou-se um caos. Mas, quando vem alguém e recebe o Espírito de Deus, esse alguém volta, digamos, àquele primeiro Adão. Só que agora não é mais carne, carnal, mas é espírito vivente. Ele deixou de ser alma vivente para ser espírito vivente. E é isso que Deus quer fazer de você. Você, amiga e amigo, ao receber o Espírito Santo amanhã, você vai ver. Aliás, você não precisa nem falar, você não vai falar nada. E os seus amigos vão sentir o perfume, o aroma do Senhor Jesus em você, no seu olhar, no seu falar, nas suas atitudes, no seu comportamento. Aí é algo assim que só a pessoa vivenciando pode notar isso. Graças a Deus, né? Amanhã, grande dia, em nome do Senhor Jesus. E nós estaremos lá
diretamente do cenáculo lá em Jerusalém, nós estaremos clamando, pedindo, concordando com você e com todas as demais pessoas, em o nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo venha sobre você, sobre sua casa. Deus abençoe a todos. E nos vemos amanhã lá no cenáculo, tá bom? Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.